Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Nessa orientação, vamos falar sobre as questões da prosperidade. As questões da prosperidade estão sempre presentes na condição humana de experienciação. Está presente e permeia por toda a humanidade. E afinal de contas, quem não deseja ou sempre desejou ou corre atrás de poder ser próspero? Muitas das vezes, essa questão, quando se ouve prosperidade, simplesmente se sintetiza ou resume tudo isso à palavra dinheiro. E de tudo não está errado, mas não convém manter essa linha de raciocínio. Vamos então entrar nessas questões para que vós então tenha a possibilidade de tornar-se verdadeiramente próspero. Porque aquilo que observamos do espiritual sobre as questões da experiência humana em cima da face da Terra, podemos observar que a metodologia está completamente desordenada. Está incoerente. E se cada um de vós conseguirem aplicar isso na sua própria jornada, na sua própria vida, então vós, sem sombra de dúvidas, também se tornará uma pessoa próspera. Muito bem, vamos lá. Vamos começar pelo trivial, pelo corriqueiro, tá? Pelas falácias. Já falamos, inclusive, em frações de orientações anteriores, já de um bom tempo, diga-se de passagem, sobre as questões de prosperidade e sobre essas questões das pessoas estarem incentivando as demais a ficarem repetindo palavras de boa vibração, como eu sou rico, como eu sou farto, como eu sou próspero, como eu sou milionário, como eu sou saudável, como eu sou inteligente, como eu sou resiliente. Mas existe aí o porém no meio dessa história. Por que todas as vezes que vós repete esses palavreados, que seja pela manhã, quando acorda, ou mesmo quando vais caminha para o trabalho, ou no trabalho, ou mesmo dentro da sua própria casa, que vais estar constantemente falando, não, eu sou próspero, o dinheiro flui em abundância na minha vida, e daí vós, de fato, não vê isso acontecer na vida prática, porque de nada adianta palavras de ordem bonitas, palavras férreas, palavras adamantinas, palavras poderosas, sendo que a sua vida prática continua um desequilíbrio, continua dívidas, continua escassez, continua dificuldade, continua de sofrimento, continua com doenças. Então não adianta simplesmente continuar sendo seres humanos estritamente emocionados, impulsivos emocionais, que isso não vai levar a lugar nenhum a não ser a mais escassez, a mais sofrimento, a mais limitação, a mais tudo aquilo que vós já não pode mais. O aumento de decepções, de frustrações, de cansaço, de exaustão física e mental. Logo para começo de orientação as palavras estão sendo duras, mas vós aprendeu, não aprendeu? Quando vós ouvia lá atrás certos parentes que dizia para vós que a mão da vida é pesada? E acredite, por fatos, não por palavras, que vós tem sofrido com o peso da mão da vida. No que diz respeito às trevas da ignorância, que é o dizer sem ter fundamentação, que é o achar, que é o presumir, é o quem sabe, é o talvez, é o me disseram.
campos de infinitas probabilidades. Campos de infinitas probabilidades põem cada vez mais cada um de vós a se esvair em energias. Energias essas que estamos falando não só a respeito daquilo que é produzido pela sua bioeletricidade, através dos seus campos magnéticos ou eletromagnéticos, não existe magnetismo sem eletricidade ou vice-versa. Naquilo que vós conhecem ou passaram a conhecer aleatoriamente como campo áurico. Entenda que toda essa questão ligada à energia, à força de atração, ao eletromagnetismo, está intimamente ligado à manifestação de prosperidade. Muitos falam de prosperidade para cá, prosperidade para lá. Isso traz e chama a atenção de quem quer que seja, pessoas ligadas ao âmbito, vamos dizer, religioso ou mesmo cético. Todos querem prosperidade, porque a prosperidade está intimamente relacionando-se às questões de felicidade. Que muitas pessoas, diga-se de passagem, acabam confundindo felicidade com momentos de alegria. É a mesma coisa do que confundir sentimento com emoções. As emoções é só uma fração do que se diz respeito a sentimentos. O dinheiro é só uma fração do que representa a palavra prosperidade. Então, quando se ouve muito o aconselhamento de toda ordem, que seja por palestras, que seja por esses registros que nós chamamos de vídeo, que seja por áudio, que seja por conversa direta pessoal, sempre está sendo incentivado e tocado no assunto de vós estar dizendo boas palavras, palavras de ordem. Em vez de vós xingar, abençoe a sua vida. Pare de manifestar escassez. Vibre na prosperidade, vibre no amor. Mas o que é vibrar prosperidade? O que é vibrar amor? O que é vibrar a energia do dinheiro? Vibrar a energia do dinheiro é só levantar cedo e ir assumir seu compromisso ou responsabilidade chamado trabalho? Ou família? Ou projetos, metas, objetivos? Será que estar vibrando dinheiro, vibrando prosperidade é único, exclusivamente ligado a isso? Vós já tiveram um tempo, em vez de ficar assistindo bobagens, que só colocam vós cada vez mais vibrando aquilo que não é desejado? Já falamos que a escolha a humanidade já fez. A humanidade já fez a sua escolha em ser feliz, em ser manifestadoras, em ter segurança, em terem dinheiro, em ter fartura, em ter abundância. A questão é poder não ficar escolhendo todos os dias. Porque se vós ficar escolhendo todos os dias vai estar começando do zero. A questão é vós passarem a entender e compreender a escolha feita através do espelho da sua própria vida. Sabemos e entendemos, olhando sobre os aspectos espirituais, que palestrantes, médiums, claro, nem todos, porque uma grande maioria está simplesmente ligado ou preocupado com aquilo que cada um de vós tem nos bolsos, do que com a sua vida verdadeiramente, as suas condições verdadeiras de manifestação. Existe sim a minoria que está alinhado com essa verdade em poder fazer desabrochar aquilo que o ser humano tem de potencial máximo.
Mas isso é uma minoria, já falamos que 80% daquilo que está ligado a todas as religiões, seitas ou sociedades secretas, ou grupos, 80% está alinhado simplesmente sobre questões egoístas ligadas às partes financeiras, dinheiro, ganhar dinheiro em cima da quebrantada condição da maior parte das pessoas. Mas existe um 20% que está alinhado com aquilo que seja questões verdadeiramente de humanidade. Não significa, óbvio, que uma pessoa dedica parte ou toda a vida em poder decodificar situações, que isso deve ser entregue gratuitamente. Afinal, vós vai no médico, vós paga a consulta, vós vai na farmácia, vós pega remédio de graça. Quando vós entra num restaurante, vós come de graça. Quando vós entra numa loja de roupa, vós veste de graça. Quando vós vai fazer os seus cursos, seus estudos, suas faculdades, vós estuda de graça? Não, estudo sim. Mas e o material? Vós não tem que comprar? Ou seus pais? Então, entenda que tudo existe uma questão de um entrosamento ou de um balanceamento entre as coisas. Porque, afinal, aquilo que é um palestrante, se ele dedica a vida a um estudo, ele vai viver do quê? Ah, não, mas tem lugares que as pessoas têm o seu próprio trabalho, muito bem. Mas é porque ganham rios de dinheiro, né? Ou então são herdeiros, ou então recebem patrocínios, não é assim que se chama? Ou auxílios, doações de importância relevante, que dá condições daquelas pessoas poderem, então, oferecer de forma gratuita, e ainda não é para todos, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Tudo isso está ligado sobre questões de manifestar prosperidade na própria vida. Boa parte de vós está condicionado. Não é. Está condicionado. Que tem uma diferença grande entre as coisas. Estar é um momento. Que vós antes não estava e passou a estar. Assim como está e pode passar a não estar mais. Condicionado a questões mesquinhas, as questões avarentas, as questões de escassez, as questões de pobreza. E não me venha depois alguma pessoa menos favorecida financeiramente falar que está se criticando quem é pobre. Não, não tem essa questão. Não estamos aqui para criticar, estamos aqui para esclarecer. E também não para mandar, dar ordens, porque cada um é dono do seu próprio caminho. Ninguém pode te obrigar a fazer nada. A escolha sempre estará nas suas mãos. E quem vai contra isso, vai e se choca perante a lei maior e a justiça divina, na qual nada escapa. Muitos de vós, como eu acabei de dizer, acabam sendo avarentos, acabam sendo escassos, acabam sendo aquilo que vai ao oposto da escolha que vós fizeram, ao oposto das suas metas, ao oposto dos seus objetivos, ao oposto das suas intenções. Os seus hábitos de vida cotidiano, hora após hora, minuto após minuto, semana após semana, mês após mês, ano após ano, anula todas as suas boas intenções, vem anulando a manifestação ou a realização dos seus projetos e metas de vida. Que isso seja casa, carro, relacionamento afetivo, ou que seja manifestar dinheiro, fortuna, riqueza. Como assim? É simples?
Porque boa parte de vós está em um momento meditativo pensando em prosperidade, pensando e se vendo correndo livre, leve e solto em uma praia paradisíaca, ou quem sabe vestindo boas roupas, utilizando joias, tendo um bom automóvel, uma boa casa, podendo oferecer uma mesa farta para os seus filhos, um bom ensino, uma boa educação. Ou simplesmente fazer com que aconteçam processos de libertação, libertações de como filhos em drogas, como vós sendo, que seja homem ou mulher, sofrendo de toda a espécie de abusos de relacionamento ligados às condições ilusórias sentimentais, mas sim emocionais e atrelados a situações de paixão ou de sexualidade desenfreada, sendo estimulada por questões pornográficas. O que vós estão vibrando? Porque diz, vós tem que aprender a vibrar alto, vós tem que aprender a poder manifestar o seu eletromagnetismo, porque daí tudo, as coisas começam a se alinhar. Mas o que é isso? O que é vibrar? Quando alguém te diz, olha, vai ter que vibrar. Vibrar o que, meu amigo? Vibrar o que? De qual maneira? Porque é fácil alguém simplesmente te mostrar o resultado final de uma equação e pedir para que você chegue no mesmo resultado, sem antes você ter visto, se certificado o funcionamento de parte a parte daquela equação. Como será capaz de reproduzir aquele resultado final? Que é o que estamos falando, prosperidade, harmonia, abundância, paz de espírito, manifestação daquilo que são desejos, sonhos, metas e objetivos. Pois bem, vamos esclarecer isso. Vós que vai em busca da prosperidade, em busca da abundância financeira, que boa parte atrela ter dinheiro com poder comprar a felicidade, mas já enfatizamos e repetimos aqui que felicidade não se compra e muito menos se manda buscar. Porque felicidade é um estado do ser. O dinheiro vai, sem sombra de dúvida, te proporcionar momentos de alegria, mas são momentos, frações. E o ser humano não busca ou tem buscado frações, mas sim constância. Não adianta vai estar rindo agora e depois, quando for no final da tarde, vai estar chorando, xingando ou reclamando. Mas guardião, essas são as condições, nós somos seres humanos, essa é a vida, essa é a terra. E isso é o que te convenceram a acreditar. Acreditar não, a crer, porque cada um de vós tem manifestado mais e mais. E as pessoas que vais verem terem bons resultados, ou são pessoas corruptas, altamente manipuladoras da condição frágil humana das massas, ou uma minoria que está ligado a ter decodificado essas questões, desses rótulos, dessas expressões verbais de palavras de vibração, de eletromagnetismo, de lei da atração, lei do magnetismo. Isso não leva a pessoa a lugar nenhum, a não ser em um inferno pior do que aquele que ele já esteve ou está. Não importa que seja da ordem dos seus bolsos, financeiro, ou que seja de ordem emocional. Porque quanto mais emocional é um ser humano, quanto mais emotivo, quanto mais impulsivo é, mais perto e próximo está de condições terríveis, como as de depressão, de ansiedade, de desespero, de pânico, de falta de autossuficiência. É disso que estamos falando.
Então, quer dizer que quando vós diz ser próspero, que vós almeja a riqueza, porque não tem nada de errado nisso, ao contrário de que todo mundo pensa, não são todas as pessoas que têm grandes condições financeiras que passaram por cima de tudo e de todos, a qualquer custo. Que, diga-se de passagem, aproveito para deixar essa mensagem, que se existir alguém que seja do seu lado, que seja conhecido, que seja no trabalho, quando alguém diz que vai chegar a algum lugar a qualquer custo, se afaste dessa pessoa. Porque sem sombra de dúvida, se ela tiver que passar por cima de vós, ela passará, sem sombra de dúvida. Não importa que seja filho, pai, tio, avô, vizinho, amigo, ou companheiro de trabalho, ou que seja um desconhecido na rua, afaste-se enquanto há tempo. Pois bem, então o que vós tem manifestado a cada minuto da sua jornada? Porque vós levanta, reza, ora, pede bênçãos, pede sinais, mas os sinais estão evidentes de que vós está em uma metodologia errada, não condizente com as suas metas e objetivos, porque ao contrário do que todo mundo pensa, que para se conquistar riqueza ou segurança, que a palavra segurança engloba muitos fatores da vida prática, é necessário suar sangue, é necessário estar embaixo do sol quebrando pedra, é necessário se sacrificar. Buda, quando abandonou de forma improvisa a família real do qual ele era príncipe, abandonou a esposa e o filho recém-nascido para ir em busca da resposta a respeito do sofrimento. E de fato, depois de anos, ele chega a um denominador comum de que realmente o sofrimento existe, mas não é um requisito obrigatório de ser passado. O sofrimento, a escassez, a dificuldade, que seja em qualquer âmbito, vem da falta de conhecimento, mas da verdade, que é o funcionamento das coisas, que é o que estamos explanando aqui, mostrando o funcionamento das engrenagens daquilo que vós passaram e conhecem como vida. Quando vós diz ser próspero, quando vós aponta suas metas, quando vós direciona seus objetivos, quando vós impõe regras ou disciplinas para a sua própria vida, por que cargas d'água vós não manifestam isso no seu dia a dia? Ah, não é verdade. Ah, não é verdade? Será mesmo a verdade? Vós diz não ser mesquinho ou ser suvina, não é? Porque são tantas as terminologias para essas questões ligadas à escassez. Porque quando vós chega em um ambiente e vós de repente chega e encontra, vós precisa ali comprar uma prateleira para a sua casa ou para o seu trabalho, e vós vai ao encontro, vós vai saber, quanto custa isso aqui? Custa 1.000 cruzeiros. Nossa, que caro! Não, isso é muito caro para mim. Isso é ser próspero? Mas o que eu devo fazer? Eu devo me iludir, guardião? É isso que vós está me dizendo? Grande guardião é vós, né? Nos fazendo iludir-se? Não, não é ilusão. Isso não impede de vós chegar e ver as condições que talvez possa estar para muitos fora do seu poder aquisitivo na hora. Mas é na hora, é o momento. O que ditará o amanhã é o seu aqui agora. Se vós olha e fala, muito bem, mas isso é caro. Mas e o dono daquele estabelecimento? Ele, para colocar aquilo à venda, ele paga, ele tem despesas, ele tem luz, ele tem água, ele tem funcionários, ele tem encargos sociais, ele tem impostos.
Ele tem imprevistos que acontecem, que ele deve reparar em seu negócio. E o dono, aquele que construiu aquela prateleira que estamos utilizando como finalidade de exemplificação, que pode ser qualquer outra coisa, desde comida, né, de um restaurante até uma joia de ouro. Qual foi o investimento para que aquele marceneiro pudesse, então, fazer aquele móvel? Ah, ele não fez nada, ele tem máquinas. Muito bem, mas as máquinas funcionam pela eternidade sem precisar manutenção e funcionam com o sopro da vida. Aí quando cada um de vós tem o seu pequeno negócio, ou tem que vender alguma coisa da sua portabilidade, quando a pessoa então diz que aquilo que vós está vendendo está caro, vós se ofende. Né? Quer dizer que pisar no calo dos demais não dói, obviamente, mas quando alguém pisa no seu, aí dói, né? Isso é ser próspero? Isso é ser uma pessoa rica internamente? Agora, se vós olha, e vós não está ali para colocar preço em nada, até mesmo porque o seu querer será irrelevante. Tá? Porque se vós quiser comprar, bem, se não quiser, vai ter outro que vai comprar. E vós vai ficar sem. Vai continuar não tendo, devido a essas condições cotidianas, né? Que vós pode simplesmente parar para poder lanchar alguma coisa, comer alguma coisa rápida, enquanto vós transita em meio aos seus compromissos. E de repente vós pede ali aquilo que seja o quê? Um bolo, e daí vós, quanto está esse bolo? 10 cruzeiros. Nossa, 10 cruzeiros? Mas está caro, tem gente que fala, tem gente que só pensa, mas independente que seja um ou outro, todos estão manifestando escassez. Então quer dizer que aquela pessoa que disponibilizou o tempo dela, luz, né, a própria energia, materiais que ela teve que comprar ou colher do seu próprio estabelecimento, do próprio terreno, para ele poder fazer o quê? Preparar tudo aquilo, para que vós pudesse simplesmente pegar e comer. Então, vós age com essas posturas de escassez? Não significa, obviamente, que vós saia para desperdiçar dinheiro, jogar dinheiro fora, mas essa sua postura de pobreza, é essa sua postura de escassez que continua fazendo sua realidade ser pobre e escassa, tendo em consequência mais sofrimento, mais limitações e mais autossacrifício. E realizações cada vez mais distante estarão seus objetivos e metas. Ah, não, mas Deus vai me ajudar. Né? Deus ajuda quem cedo madruga, muitos aprenderam. Mas quem cedo madruga, quem cedo acorda para a vida. Mas como ela verdadeiramente é, não como te acreditaram que seria, que te fizeram acreditar, que te convenceram, que te iludiram, para que vós continuasse lá. Que seja outros seres humanos ou forças obscuras, para aqueles que creem nisso. Porque aqui, como falamos em aberto para gregos e troianos, ou seja, para pessoas de comunidade religiosa, para pessoas de comunidade científica, para pessoas que sejam céticos, ateus ou qualquer pessoa que esteja disponível ou aberto àquilo que seja a verdade, aquilo que seja uma verdadeira e legítima possibilidade de poder manifestar aquilo que é. E tudo aquilo que tem potencial. Muitos de vós sabem que tem esse potencial, sempre souberam que tem esse potencial, mas vós se arrendem aos hábitos cotidianos, corriqueiros de escassez e limitação. A prateleira custa 1.000 cruzeiros. Olha,
Agradeço a sua disponibilidade por ter me dito o valor, obrigado pela atenção, mas eu vou me precaver para eu vir comprar isso posteriormente. Então, no momento, aqui agora, eu não tenho toda essa importância, mas é um fato que amanhã terei. E esse amanhã, já deixo claro que muitas das vezes não é amanhã, no outro dia. Às vezes esse amanhã pode demorar uma semana, 15 dias, depende desse seu alinhamento com as energias de prosperidade, de fartura e de abundância. Quanto mais vós se observar sendo escasso, sendo miserável, né? Porque quando eu falo miserável, acredite, não estou aqui para ofender ninguém. Estou falando sobre o estado de miserabilidade humana que as pessoas confundem com humildade. Ser humilde nunca foi ter uma vida miserável, de miserabilidade financeira, de miserabilidade de relacionamentos, de miserabilidade de oportunidades, que é o que nós dissemos e resumimos em termos de escassez e limitações. Quanto mais vós não só observarem, mas colocarem em prática, não, peraí, mas eu já falei, né? Isso é caro demais para mim. Quem me dera eu pudesse, quem sabe um dia, se Deus me abençoar. Por quê? Porque se existe um ser supremo, esse ser não te abençoa, primeiro ele te amaldiçoou, é isso, é? Porque se for isso, corra desse Deus, porque esse Deus é falso. Muitos já disseram em cima da terra, os encarnados e aqueles que já não estão mais presentes nessa roda de Sansara. Se existe um Criador, se existe alguém que vós consideram estar acima de vós, não estou falando de entidades, porque não existe entidade alguma que esteja acima de vós. A não ser sobre as questões de não estar preso mais no corpo físico, certo? Somente isso, porque a diferença entre eu, um guardião da lei maior e da justiça divina, e cada um de vós, é só um padrão vibratório. Certo? Então, o que vós tem manifesto? Se vós, acabei de dizer um palavrão, não era para mim dizer, não esteja ali se amargurando, se martirizando, se açoitando, reclamando por aquilo. Não, olha, eu repeti, realmente é um fato, isso é um hábito. Mas é um hábito limitante, eu não quero mais hábito limitante mais na minha realidade. Então, na próxima vez eu vou estar mais atento, e daí quando vós menos perceber, com o passar dos dias, semanas e meses, vós vai estar repetindo palavrões cada vez com menos intensidade. E a mesma coisa para os demais hábitos limitantes e escassos, que te limitam a manifestar tudo aquilo que está no seu direito, não só de manifestar, mas também de usufruir. É caso de vós fazerem essa atenção, é a sua própria vida. Cansamos de dizer, eu, nessa vestimenta que vós conhecem como tranca-ruas, eu não preciso ficar rico, eu não preciso de saúde, eu não preciso de casa, de teto para morar, eu não preciso de relacionamentos sexuais ou amorosos. Por mais que ainda exista, no momento atual da humanidade, alguém que verdadeiramente acredite que eu e a Maria Padilha, então, mantemos um relacionamento como um homem e uma mulher, eles mantêm na face da terra. Já chegou a hora e o momento de poder passar, pelo menos, a entender conceitos alegóricos. E muitos são os exemplos que eu podia estar aqui repetindo e repetindo, né? Que a lista é imensa. O filho chega e fala para a mãe, olha mãe, eu queria esse brinquedo. A mãe não pode. A mãe não tem dinheiro.
Isso tudo é o quê? Vai estar decretando, vai estar determinando pobreza e escassez. Mude os seus atejamentos, mude sua postura, mude seu vocabulário gradativamente. Nada vai acontecer no estalar de dedos ou do dia para a noite. Vós não chegaram e não vivem em escassez porque foi de ontem para hoje. Não. Tudo acontece num desenrolar de situações. Então, em vez de dizer para o filho, não, a mãe não tem dinheiro, o pai não tem dinheiro, o pai não pode. Olha, meu filho, não é o momento. Mais para frente, iremos providenciar isso. Mudou a coisa, abriu o campo de... mas não são só palavras, não, é a sua postura. Porque quando vós olha e vós fala, bem que eu queria, olha que tristeza, eu como pai não poder ali comprar uma bicicleta para o meu filho, ou não poder comprar um material escolar digno para o meu filho, uma roupa que ele queira. Claro, torno a afirmar e a retificar. Não estou dizendo que isso é para ser esbanjado, isso é para estar em um desmantelo, em um desequilíbrio, um descontrole. Mas as questões de controle e organização estão bem diferentes, separadas daquilo que são condições escassas. Planejamento e disciplina não significa ser suvina, não significa ser o que? Egoísta. Não, manifeste prosperidade. A prosperidade é fartura. Quem tem bastante não nega o prato de comida para o seu irmão. Mas não significa também que todos os dias de 5 passou para 10, de 10 passou para 20, 50 pessoas batendo na sua porta, que vós vai dar 50 pratos de comida. Vós tem que ser coerente, coeso com a situação. Vós pode até dar, mas vós falar, muito bem, só que, olha, eu tenho aquele terreno ali que precisa ser roçado. Vós pode roçar? Vou te pagar. E com o dinheiro ele pode ter a dignidade de comprar o seu próprio prato de comida, ou sua vestimenta, ou aquilo quer que ele seja que ele queira fazer uso. O problema é dele. Não é seu. Agora, quando o problema de outras pessoas também passam a ser seus, então significa que a escassez de outras pessoas também estará sobre seus ombros. Não esteja do lado de pessoas que te limitam. Não esteja do lado de pessoas que te fazem crer que vós não pode, que vós não é merecedor, porque vós é pecador, porque vós nasceu para sofrer, porque isso é de vida passada. Não caia mais nessas falácias, nessas lorotas, nesses contos do vigário. Vós não percebe que as pessoas que estão ligadas mais isso intimamente, de condições emocionais, literalmente dizendo, essas pessoas que estão vivendo cada vez mais arruinadas, em todos os sentidos, porque a coisa parte da ordem física e material, as condições de saúde, por exemplo. A partir do momento que vocês começam a prover para a própria vida, porque creiam que prover para a própria vida não significa só vós ir lá no seu trabalho, trocar horas da sua vida, das suas energias, para enriquecer os outros, enquanto vós te sobra apenas algumas migalhas. Não, mas são migalhas, né? É o que mantém eu pagando. Sim, de fato. Mas vós já não escolheu em não viver só de migalhas? Que aquilo seja temporário, que vós tem aquilo naquele momento. Então, naquele momento, vós utilizam o que vós tem. Da melhor forma, mas da forma próspera, da forma abundante. Mas hoje, como é que eu posso, guardião? Veja, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos e só tenho um pão na mesa. Muito bem, reparta aquele pão e diga aos seus filhos, fala, olhe, vós pode até continuar querendo mais,
Mas somos gratos por esse pão. Veja como ele representa a fartura e a abundância. Tem muita gente que não tem no momento. E assim como para nós, talvez isso aqui e agora seja insuficiente, mas amanhã não será mais. Porque estamos provendo para isso. Não só de ir na prática e trabalhar, mas sim, a cada minuto na sua vida, vai estar manifestando isso. Não é só ficar falando palavras, é colocar isso em ato. Não adianta a voz falar, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou saudável. Sendo que a sua postura e os seus atejamentos perante as situações corriqueiras da vida são de escassez. Como guardião, que eu não posso ser escasso, né? Se eu chego e eu não moro na minha casa, a minha casa é pequena, as coisas estão tudo emendadas, estão tudo remendada, está coberto de lona. Pois é, mas isso é aqui agora. Se vais continuar alimentando isso, ou se conformando com isso, é nisso que vós continuará vivendo, porque nisso será a sua rotina. A realidade da vida de cada um de vós pode ser diferente da realidade do mundo. Porque a realidade sua é expressa por aquilo que vós está manifestando dentro de si. Aquilo que vós diz ser. Não só por palavras. As palavras são só uma pequena fração. É a sua atitude. É a sua postura, seus atejamentos, suas ações, suas reações perante as coisas que estão sendo de escassez, de limitação e de sofrimento. A partir do momento que essa postura começa a mudar, a sua realidade também passará a mudar. E isso é um fato. Não é uma simples possibilidade. A ciência da Terra afirma, confirma, atesta. Para cada ação existirá uma reação equivalente. Se eu planto figo, eu colherei figos. Se eu planto maçãs, eu vou colher maçã. Não tem como vós plantar erva daninha e vós esperar um pomar de frutas saborosas. Não adianta vós continuar a proliferar, a semear ervas daninhas e vós pensar que vós vai ter uma horta surtida, porque vós não vai ter. Mas eu creio, né? Eu creio no meu Salvador. Muito bem, mas o seu Salvador deixou exemplos do quê? De prosperidade, de manifestação. E ainda afirmou que poderia cada um fazer muito mais daquilo que ele fez. Por que vós ainda continuam, vós que são aficionados ou têm essa afinidade para com a figura de Jesus, Yeshua, aquilo que vós queira chamar, ou simplesmente Cristo, por que vós todos os dias o chama de mentiroso? Não, eu não faço essa blasfêmia. Faz, porque cada postura que vós se comporta como um miserável, como alguém que não pode, para aqueles que têm Jesus como um norte, como um exemplo, então vais estar o chamando de mentiroso. E acredite, vós não tem que fazer isso para provar para Jesus quem vós é ou deixou de ser. Lembre-se, ele é nosso irmão. E ele nunca se achou ou se portou melhor do que ninguém. Isso é humildade. Mesmo tendo e podendo manifestar tudo,
Ele não se colocava na condição de ser melhor do que cada um de vós. Mas ele demonstrou que, mesmo sendo lá na sua jornada do ser crístico, ou no seu ministério, como alguns chamam, no seu apostolado, que é o período em que ele sai do deserto e ele vai exercer lá o papel do Mexíaca. Para uns profeta, um grande profeta, para algumas religiões, para algumas denominações, para outros aquele que é o próprio Deus vivo. Ele demonstrou que mesmo sendo o mais simples do simples, mesmo que alguém esteja em uma condição de máxima miserabilidade de vida ou falta de oportunidades, pode-se vencer até mesmo a morte. Hoje vai estar sendo demasiadamente duro, hein, guardião? Até parece que estou vendo um termo de arrogância ou prepotência. Não, de fato não. Porque a verdade, ela tem esse poder que ela despedaça a coraça do sofrimento. Fragmenta. Faz virar pó a coraça da escassez, da doença, da limitação, do autossacrifício. Que tudo isso está dentro de uma só palavra: sofrimento. Por isso que eu ouvi dizer, guardião, que a verdade dói. A verdade dói, porque ela é o dedo na ferida. Mas é a revelação de saber o funcionamento, os mecanismos legítimos, não ilusórios, daquilo que vós conhece como vida. Seja próspero sendo evangélico, seja próspero de fato sendo católico, apostólico, romano, seja próspero sendo gnóstico, sendo agnóstico, sendo umbandista, quimbandeiro, aquilo quer que seja, ou mesmo ateu, seja próspero. Por isso que sempre também dizemos, quando temos oportunidade, que muitos dos ateus, que é um rótulo em cima da terra sobre as questões entre religiosidade e as questões da vida comum, que muitos dos ateus estão mais próximos da verdade do que os religiosos. Não porque estão em uma religião, não, porque as questões de dogmas e doutrinas colocam um cabresto que limita, que escraviza, porque as religiões tinham como alcunha libertar, fazer com que as pessoas obtivessem o discernimento através da sabedoria para aplicar na vida prática. Assim como o aluno vai na escola ou vai ao curso técnico e ele se forma engenheiro, ele se forma mecânico, ele se forma enfermeiro. E daí ele vai exercer aquela função. Assim é a questão das religiões, que deveria, então, libertar as pessoas pela verdade, não escravizar pela ilusão ou por dogmas e doutrinas. Mas muito me admira, guardião. Vós está ali numa vestimenta, está se apresentando numa vestimenta, podemos dizer, entre aspas, religiosa ou magística, e está dizendo essas incongruências. Não, realmente, a incongruência é abismal para as questões ilusórias daquilo que seja a verdade. Por mais que nas questões ilusórias a verdade sempre esteve esfregando na ponta dos vossos narizes. Mas acontece que os véus da ilusão têm te impedido de poder
não só observar a verdade e a partir da verdade saber o funcionamento das coisas. E quando alguém sabe o legítimo funcionamento das coisas, não tem como a sua vida dar errado. E não tem como vós não poder manifestar aquilo que cada um tem como objetivo. Que uns sejam se tornar um Buda, um iluminado, um ser crístico, como o nosso irmão Jesus, ou como nossa irmã Maria. Né? Tem outros que querem simplesmente manifestar uma dignidade de vida, literalmente falando. Outros querem ser ricos. Qual o problema em poder se tornar rico? Não, mas o dinheiro é a arma do diabo. Não, o dinheiro, a energia daquilo que vós conhece, impregnado em notas e moedas, que vós conhece como dinheiro, agora também de forma chamada virtual, nada mais é do que uma energia viva. E essa energia, ela gosta de estar em meio que ela flua, que ela se multiplique, não que ela esteja em escassez. Ah, mas eu não estudei, eu não tenho ensino, eu não frequentei filosofias, não importa. Mas não parou para notar que quem nunca teve oportunidade de nada disso está mais próximo também da verdade? Porque as pessoas que sempre estiveram demasiadamente enfiados dentro de religiões, seitas e palestras e não sei mais o que, eles acabaram se esvaindo em energia, em probabilidades, em caminhos que não tinha saída, não tinha prosseguimento, caminhos ilusórios, que passaram a ter conceitos mais ilusórios ainda daquilo que são as condições invisíveis ou rotuladas como espirituais. Eu duvido do que vai estar falando, guardião de não sei das quantas, mas é isso mesmo que eu espero de cada um de vós, que vós verdadeiramente, todos vós, sem exceção, duvidem daquilo que eu esteja dizendo. E vós coloquem em prática. Porque contra fatos não haverá argumentos. Coloque em prática. É a sua própria vida. É a sua própria realidade. E se vós quer uma realidade diferente daquela que vós vive hoje, então faça aquilo que a maioria não está fazendo. Se dedique como a maioria não está se dedicando, a não ser palavras jogadas ao vento. As pessoas que estão esperando uma receita fácil, as pessoas que estão esperando o salto, né, que virou um modismo também desenfreado, de tudo que vai falar é quântico, é salto quântico, é terapia quântica, é não sei mais o que quântico, que as pessoas nem sabem nas terminologias naturais da sua própria linguística, da sua própria verbalização, o que eles estão dizendo em fatos literais. Quem dera falar sobre questões científicas como as questões do reino subatômico ou quântico. Coloquem isso em prática na sua própria vida. Veja, eu estou pedindo aqui para vós acender vela para trancar ruas, ou para o Santo Antônio, ou para o São Jorge, ou para Ogum, ou para Afrodite. Ou para vós fazer lá a entrega, não sei nas quantas, que seja encruzilhada, no alto do pé de coqueiro, ou alguma coisa parecida. Para vós fazer oração ou invocação no nome de não sei quem. Não, estamos falando da sua vida. Estamos falando de vós ser manifestador da sua própria vida. Porque, veja, a magia, assim como todas as demais coisas naturais, são neutras. O ser humano que a toca, que a pega, que a absorve, e para onde ele direciona, aquilo estará aprumado segundo as suas condições, o seu condicionamento.
Se alguém pega a magia, que ela é neutra, não existe magia branca ou magia negra. Na sua essência, na verdade, a magia ela é neutra. Ela é pura. Assim como a fé. Só que a fé, na mão de um operador ou de um ser humano desequilibrado, vai extorquir outras pessoas através da fé. Vai vender água de torneira dentro de um recipiente bonitinho, falando que é a água do Rio Jordão, por exemplo. Né? Ou então, aquilo que seja... Né, encher um saco com ar e dizer que esse ar é o ar, né, coletado na montanha, lá no Monte Sinai. Agora, tem aqueles que vão pegar a fé com a condição de poder libertar, de poder esclarecer, de poder fazer despertar as pessoas para que caiam os véus e cada um, no seu caminho, à sua medida, possa manifestar os seus porquês e os seus propósitos, que é individual de cada um. Tem a pessoa que a ciência é neutra também. Tem aqueles que vão pegar a energia atômica e vão transformá-la em algo equilibrado, próspero. E tem aqueles que vão pegar a energia atômica e transformar em uma bomba de destruição em massa. Então, o segredo está no operador, e o operador da sua realidade é vós mesmo. O que vós está fazendo com tudo que te chega de possibilidades? Porque para vós que está ligado sobre as questões religiosas, eu digo, se o seu Deus, ele é um Deus de doença, ele é um Deus de pobreza, de miserabilidade, ele é um Deus de sofrimento, ele é um Deus de tortura, ele é um Deus, né? Do quê? Não, o meu Deus, ele é supremo, ele é todo amor, ele é todo compaixão, ele é toda misericórdia. Muito bem, então o que você está fazendo com essa energia? Você está transformando ela, por falta de condicionamento fundamentado, em prosperidade. Se vós é uma pessoa ligada ao âmbito magístico, então é a mesma coisa. O que vós está utilizando das energias disponíveis na fauna, na flora, no cosmos, na Terra? Porque é vós o operador, é vós que está sendo a ponte, vós é a torneira por onde flui aquela água. Aquela água que vem da fonte, ela é cristalina. Se ela passa por uma torneira suja, a água vai sair como lá na frente? Vai sair suja. Então purifiquem-se. Dispa-se dessas ilusões, dessa escassez, dessa miserabilidade, dessa autolimitação, desse autoflagelo. Para aqueles que estão me ouvindo e que são ateus ou que são céticos, a mesma coisa. Vós ainda não parou para olhar que existem pessoas que têm muito, mas eles estão fazendo o que vós não está fazendo? Ou vós está fazendo as coisas depressa demais, com imediatismo, ou vós está procrastinando? E para vós que é cético, ou para vós que simplesmente é ateu, então vós não está esperando que o anjo venha lhe abençoar. Vós não está esperando um milagre, quem sabe das quantas. Então, o milagre é vós próprio. Vós é a própria bênção, correto? Então, seja a própria bênção. Permita-se ser esse milagre, essa bênção. Permita-se ser essa prosperidade. Faça aquilo que a maioria não está fazendo. Só está dizendo que faz. Só está dizendo que irá fazer. Faça de fato. Que vós verá se não terá resultado. As chaves estão todas aqui na mente.
As emoções não são para ser combatidas, nem os seus pensamentos. É para ser entendida e compreendida. Colocar cada coisa no seu devido lugar. As emoções são essenciais para o processo de manifestação, de riqueza, de prosperidade, de tudo. Até mesmo daquilo que é chamado vulgarmente como milagres. Mas essas emoções sendo liberadas no momento certo. E qual é o momento certo, guardião? O momento certo é quando você age com alguém, em alguma situação, em algum ambiente, de forma consciente, na sua sequência de forma racional, que vós observa as coisas como realmente estão, e de todas as possibilidades que vós tenha de fazer diferença. Ah, mas eu não tive estudo. Mas e daí? Tem pessoas que nunca souberam escrever o próprio nome e fizeram fortuna. Ou foi sorte? Não existe sorte. Existe propósito, existe porquê, existem metas, existem objetivos, existe disciplina e organização. Persistência. Persistência. Persevere. Abandone a esperança. Quem vive por esperança morre esperando. As pessoas confundem. Pesquisem as terminologias. E vejam, montem essa equação. Muitos de vós dizem todos os dias: eu faria de tudo para eu ter oportunidade, eu faria de tudo para eu poder encontrar esse bendito desse caminho de realizações. Faria de tudo, às vezes não por mim, mas pelos meus filhos, ou por os meus pais, ou por quem quer que seja, uma comunidade. E quando tem a oportunidade nas suas mãos de vós acessar essa verdade, que não é religião, mas sim que é aprender esse funcionamento das coisas, então vós simplesmente dá as costas. Ou vós começa a falar: ah, não, é muito caro, ah, não, eu vou me sacrificar muito, ah, eu tenho que pensar muito. Então continue a viver, a estar vivendo como a maioria. No sofrimento, nas limitações e no autossacrifício. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.